Graça e paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Danilo Estélio e estamos aqui para tratar sobre a nossa 10ª lição desse quarto trimestre de 2020, a primeira viagem missionária, com base em Atos capítulo 13 e 15. O textuário está em Atos capítulo 13, que nos fala: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. A leitura bíblica está em Atos capítulo 13, versículos 1 a 15, Atos capítulo 15, versículos 22 a 29. A verdade prática nos fala que a resposta ao chamado do Espírito Santo deve ser pronta e imediata. Esse é realmente algo que não devemos esquecer. O capítulo 13 inaugura a segunda metade do livro de Atos. Veja que até aqui o apóstolo Pedro era a grande figura. Daqui por diante, o apóstolo Pedro sai de cena e agora Paulo é quem realmente aparece como grande personagem das missões e do evangelho. O primeiro tópico fala sobre uma obra gloriosa, a obra do Espírito. Veja que o Espírito Santo é quem mandou separar Barnabé e Saulo para aquela importante tarefa. Essa primeira missão, ela foi planejada e realizada não por indivíduos isolados, não como fruto da perseguição, como tinha sido antes. Vamos relembrar que após o martírio de Estevão, aconteceu uma grande perseguição à igreja. E por causa disso, os discípulos saíram anunciando o evangelho por todo lugar. Agora nós temos outra onda missionária. Só que essa onda missionária não foi por causa de perseguição. Foi Deus quem escolhe esses dois homens, Barnabé e Saulo, e os coloca à frente dessa obra missionária. Veja que não era nada do que nós chamaríamos hoje de ter um departamento de missões. Era algo que dependia inteiramente de Deus. Isso nos ensina que é Deus quem chama para a obra dele. E ninguém deveria ir para o campo missionário sem o chamado do Espírito, como às vezes acontece. Às vezes as pessoas se deixam levar ao campo missionário por apenas um sentimento, por uma influência qualquer, por uma emoção. Mas não, tem que ter o chamado do Espírito. Às vezes as igrejas tomam decisões de enviar fulano ou cicrano para o campo missionário ou de abrir trabalhos missionários num determinado lugar em vez de outro, e com isso elas querem que o Espírito as obedeça. Só que o Espírito ele sopra onde quer. É ele quem decide. Não somos nós quem escolhemos. O exemplo maior que a gente tem nos tempos atuais do chamado do Espírito é dos pioneiros pentecostais Daniel Berg e Gunnar Wingren. O Brasil não estava com certeza na lista dos projetos missionários das igrejas pentecostais americanas. Nós não éramos, digamos assim, uma prioridade, mas Deus tinha outros planos totalmente diferentes. E o resultado é que hoje, um século depois, nós somos milhões de pentecostais em terras brasileiras. Isso nos mostra que o Espírito continua falando às igrejas, mas ele precisa de pessoas que realmente o escutem. A obra do Espírito também é uma obra abrangente, a obra missionária. Veja que eles foram enviados pelo Espírito Santo para a região da Seleucia e dali navegaram para Chipre. A segunda razão que faz essa obra tão sublime e digna é sua abrangência, sua extensão. A mensagem do Evangelho não é algo restrito a um grupo apenas de pessoas, a uma etnia, mas sim a todos os povos. O Evangelho de Cristo é algo multiétnico, supracultural, atemporal. Traduzindo, é para todos, em todas as épocas. A igreja começou em Jerusalém, se espalhou pelas cidades em volta, da Samaria, Galiléia, pelo menos 40 cidades são citadas no livro de Atos dos Apóstolos.
A primeira viagem missionária aqui relatada, ela durou aproximadamente 1 ano. Igrejas foram plantadas na ilha de Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, que eram cidades muito importantes naquela época. E claro que dessas grandes cidades, o evangelho foi se irradiando por outras terras. A obra do Espírito também é uma obra triunfante. Veja que em Atos 13, versículo 11, nós acompanhamos o que acontece quando Deus utiliza os apóstolos Barnabé e Saulo para levar a palavra do Senhor de tal maneira que ela crescia e se multiplicava. Mas apareceram opositores. Apareceu, nesse caso aqui, um homem que procurava afastar da fé o coração do líder romano daquela região onde Paulo e Barnabé estavam pregando. E Deus usa Paulo para ferir aquele homem. Eis agora está sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego e não verás o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre aquele homem névoa e escuridão, e andando em volta procurava quem o guiasse pela mão. Esse foi um sinal que causou muito temor nas pessoas. Viram que realmente aquilo lá não era uma brincadeira e que o Deus que aqueles homens, aqueles apóstolos pregavam, era um Deus que podia salvar, mas também um Deus que podia ferir. De qualquer modo, a obra de Deus continua. A igreja não é uma mera instituição sociológica. A igreja nunca será extinta e nem vencida, porque ela nasceu na eternidade, no coração de Deus. E quando tudo terminar, não sobrar mais nada, a igreja estará com o Senhor. A igreja é o embrião da nova humanidade, da nova criação que um dia encherá céus e terra. O nosso segundo tópico nos fala sobre as lições que nós podemos extrair do relato dessa primeira viagem missionária. Primeiro, a urgência da tarefa. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram chamados pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha aquilo como urgente. Separai-me agora, não depois, não amanhã. Quantas vezes Deus nos coloca um propósito para realizar e nós vamos empurrando com a barriga. O nosso comentarista destaca aquelas expressões de deixar para depois. Quando eu me aposentar, quando eu terminar a faculdade, quando as coisas melhorarem. E não, Deus não quer para amanhã ou para depois de amanhã, Ele quer para agora. Muitas igrejas, nesse período de pandemia, recolheram as suas atividades. Fecharam as suas atividades, limitaram suas atividades ao mínimo possível. Vamos esperar melhorar as coisas, vamos esperar passar essa pandemia. Não, a igreja não tem que ficar amarrada por isso. A igreja tem que sair a campo e fazer a sua obra a tempo e fora de tempo. Quando nós adiamos e deixamos para depois as coisas de Deus, a nossa vida fica pequena, fica murcha, nós perdemos a razão de existir, de ser como igreja. Temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia, pois a noite vem quando não poderemos mais trabalhar. Muitas coisas na Bíblia são isso, são o signo da urgência. É depressa, é rápido, não é para deixar para depois. Jesus fala, por exemplo, eis que venho sem demora, eis que venho rapidamente. Aí os incrédulos ouvem isso e dizem, mas já faz 2000 anos que Jesus falou isso. Ele não estava dizendo nesse sentido, ele está querendo dizer, eu virei rapidamente, não vai dar tempo de ninguém se preparar, então estejam preparados. O segundo item nos fala sobre o Evangelho desfazendo as trevas. O Evangelho é o poder de Deus, onde chega, triunfa sobre as trevas. Hoje em dia, tem pessoas que estão aí defendendo uma tal de batalha espiritual, alguma coisa do tipo, olha, quando nós formos evangelizar num determinado lugar, nós temos que descobrir quem é o principado, a potestade, o demônio que habita aí nessa região. Temos que repreendê-lo para depois a gente conseguir fazer a obra missionária. Não é isso. Os apóstolos não se preocuparam com nada disso. Eles foram levando o evangelho, foram fazendo a obra de Deus a tempo e fora de tempo, e Deus cooperou com eles, com sinais, com milagres.
como neste exemplo aqui, deste homem que foi ferido, ficou cego por algum tempo porque ele se opunha. Era um homem chamado Bar-Jesus, que quer dizer filho de Josué na linguagem aramaico. Era um feiticeiro, uma espécie de guru que estava ali grudado no procônsul Sérgio Paulo. Não era parente do apóstolo Paulo, não. Procônsul era uma espécie de oficial romano de alto nível, uma espécie de governador local, de prefeito local. Naquele tempo era comum que esses governantes tivessem magos, astrólogos, bruxos, feiticeiros na sua corte, no seu gabinete, digamos assim, para tentar adivinhar o que iria acontecer em seguida. Veja que, embora o nome Jesus seja inclusive o que? Jeová é salvação, seria chamado filho da salvação, mas Paulo chamou de filho do diabo, porque ele estava atrapalhando a obra de Deus. Esse falso profeta não queria que o evangelho se propagasse, mas Deus fere esse homem através do apóstolo Paulo, fere-o com cegueira, e aquele procônsul romano, vendo o que tinha acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Os sinais e milagres que Deus manda, eles têm um propósito muito claro: glorificar a Cristo e levar as pessoas a crerem, a confiarem em Jesus. Vemos também aqui falar sobre a liderança da missão. A primeira viagem missionária marca uma mudança. O nome Saulo, ou Saul, que é o hebraico, para o nome grego Paulo. Veja que Saulo e Paulo têm sons parecidos na nossa língua portuguesa, mas eles têm significados totalmente diferentes. O nome Saul tem um significado e o nome Paulo tem outro significado, apesar das semelhanças fonéticas. É interessante aqui a gente abrir um parênteses e lembrar de um outro Saul, muito famoso na Bíblia, o rei Saul, que antecedeu Davi. Começou grande e terminou pequeno. Começou muito bem e terminou se matando. Mas este outro Saul, que era o apóstolo Paulo, começou pequeno, começou grande e terminou um gigante nas mãos do Senhor. Embora o seu nome Paulo queira dizer pequeno, porém ele era um gigante espiritual. Foi alguém que até o final da sua vida não negou a fé, combateu o bom combate. O primeiro Saul se matou, derrotado pelos filisteus. O último Saul derrotou todos à sua volta, embora executado ali pelos romanos, mas ele venceu. Ele venceu porque manteve a sua fé em Cristo. Que exemplo, que paradoxo interessante. Certamente, depois da entrada definitiva no mundo romano, Paulo percebeu que esse nome grego lhe abriria mais acessos. Mas não é só o nome que muda. A liderança da missão também é transferida para ele. É interessante a gente lembrar que Barnabé é quem tinha ido buscar Saulo de Tarso para abrir a obra, o trabalho da igreja ali em Antioquia. Agora, Barnabé é o vice e Paulo é o líder. Veja que é interessante nós sabermos esperar o nosso tempo de liderar e reconhecer também quando já terminou o tempo de liderar e agora a gente tem que auxiliar. Barnabé também é uma figura exemplar nesse ponto. Barnabé é chamado filho da consolação. Ele aceita passar ao segundo plano. Para ele não importava ser o líder ou o vice-líder ou o liderado, não importava. O que interessava para ele é que a obra de Deus fosse feita. Destaca o nosso comentarista que líderes autocráticos e insubmissos causam grandes males por onde eles passam. Quantos ministérios, quantas igrejas que ficam centralizados só nas mãos de uma pessoa, quando a verdadeira autoridade tem que ser da igreja local. O terceiro tópico fala sobre o Conselho de Jerusalém. É um evento interessante, podemos dizer assim que foi a primeira convenção de pastores da cristandade. E qual era o ponto em questão? O ponto é que muitos da lei de Moisés, muitos fariseus, tinham aceitado a Cristo. Porém, eles queriam que os demais que aceitassem a Cristo também guardassem a lei de Moisés.
circuncidassem, guardassem o sábado, não comessem determinados alimentos, enfim, aquelas regras judaicas que eles já tinham sido criados. E claro que houve uma grande polêmica sobre isso, porque entendiam outros, não precisa, essa lei já está abolida, essa lei já está ultrapassada, já venceu, Jesus já cumpriu a lei por nós. Então era necessário resolver aquela situação. O assunto tomou uma tal dimensão que foi preciso reunir os líderes da Igreja Mãe em Jerusalém para deliberarem a respeito. Não era uma questão pequena. Veja que se dependesse da circuncisão e demais obras da lei, isso afastaria muitas pessoas da fé e traria o recado de que a obra de Cristo não foi completa, não foi suficiente. Como eu já vi um pregador aí falar de maneira equivocada, a cruz não foi o fim. Ora, como que não foi o fim? Claro que foi. A cruz terminou, Jesus cumpriu tudo ali. E os apóstolos viram que a situação era grave. Eles viram que aquilo tinha que ser resolvido para que não acontecesse do evangelho da graça se transformar numa simples seita do judaísmo. Então veja que ali estava no embate, de um lado, o judaísmo, de outro lado, o evangelho. E claro que o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, tomaram parte naquilo ali, para defender de que não era necessário mais guardar a lei de Moisés. Os judaizantes acabaram sendo derrotados. Veja então que ficou certo como seria a conduta daqueles que se convertessem a Cristo. É verdade que não se resolveu tudo naquele momento. Essa tensão entre judaizantes e cristãos ainda durou muito tempo, e só a partir do ano 70, quando Jerusalém foi destruída e os judeus dispersados, então é que a influência do judaísmo na igreja diminuiu. É incrível que hoje, com a restauração do Estado de Israel, alguns líderes religiosos estão com a tendência de adotarem práticas do Antigo Testamento, práticas judaicas. É uma espécie de judaização da igreja. Parece que eles não entenderam muito bem o contexto aqui de Atos 15. Depois de muita discussão, de muito falar, eles chegaram à conclusão: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Olha só a submissão da igreja ao Espírito Santo. Quantas vezes convenções de obreiros, reuniões ministeriais em que a carnalidade humana explode em toda a sua fúria, ameaças, vaidades eclesiásticas, pessoas dizendo: o meu campo é maior do que o seu, quem manda aqui sou eu sou mais antigo na igreja do que você ainda é uma criança na fé, e coisas desse tipo. Mas não teve nada disso aqui, porque a igreja estava submetida ao Espírito Santo e, com base no que o Espírito Santo os dirigiu, eles disseram: os novos convertidos, os cristãos que não são judeus, eles não precisam guardar a lei de Moisés, não precisa. Não precisa guardar sábado, não precisa se abster de carne de porco e etc. Mas quer dizer então que eles podem fazer o que bem quiserem? Não, existem algumas regras básicas. E entre essas regras estava: não se alimentar de carne sacrificada aos ídolos, não se alimentar de sangue ou seus derivados, fugir da prostituição, da impureza sexual de todos os tipos e buscar uma vida de santificação a Deus. E isso foi assim um grande impulso para o evangelho naquele momento. Mostrou para as pessoas que o que estava sendo anunciado pelos apóstolos não era mais uma seita judaica, não. Era um novo evangelho, um evangelho como nunca se viu antes. A partir de agora, a igreja começa a sua marcha triunfante e vitoriosa nesta terra. Conclui o nosso comentarista que a aplicação pessoal é que, ao longo de toda a sua história, a igreja lutou contra distorções da fé verdadeira, contra tentativas de acréscimos de elementos não cristãos ou anticristãos. E essa é a nossa luta. Essa continua sendo a nossa luta, para que nós possamos, como diz uma antiga canção evangélica, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Caminhemos então com Cristo, pois igreja de Cristo nós somos até Ele voltar.
Que o Senhor abençoe a todos, sejam cheios da graça e da presença do Senhor Jesus.